Olá, hoje nós estamos aqui em São Paulo, na Alta Diagnósticos, que faz parte da rede DASA. Não sei se você sabe, mas a DASA é referência em saúde integrada no Brasil. Ela é pioneira e líder na parte de diagnósticos genéticos. E hoje eu estou aqui para entrevistar o Dr. Henrique Galvão. Ele vai dar mais informações para a gente, esclarecer várias dúvidas com relação à hereditariedade do câncer de mama e também o que é o mapeamento genético. Segura aí um pouquinho que tem muita informação bacana para você. Pessoal, a gente está aqui no consultório do Dr. Henrique Galvão, na DASA. Ele é médico oncogeneticista e ele está aqui para nos ajudar a entender melhor a questão da hereditariedade do câncer de mama e também o que vem a ser o mapeamento genético. Então, vou deixar ele se apresentar aqui para vocês, doutor. Pessoal, como vai? Tudo bem? A especialidade de oncogenética, ela está relacionada à propensão, a tentativa de identificação de pessoas que têm propensão ao desenvolvimento de câncer numa magnitude muito maior que da população geral. A gente procura, a partir daqueles casos de famílias que têm muitos casos de câncer ou alguns tipos específicos de câncer, detectar aquelas pessoas que podem se beneficiar de testes que vão mostrar que ela realmente teria um risco maior e essa família então poder ser acompanhada de uma forma mais rigorosa, com exames de rastreamento e até exames preventivos de redução de risco para essa situação aí de risco que elas têm. Eu preparei, gente, algumas perguntas para passar para o doutor de uma maneira bem objetiva, para que ele possa tirar as dúvidas que no primeiro momento foram as minhas e eu acredito que deve ser da maioria de vocês, principalmente aí as nossas seguidoras, mulheres, meninas que nos acompanham aqui no canal. A minha primeira dúvida, doutora, é como que o senhor podia explicar a hereditariedade do câncer de mama e qual seria o parentesco que poderia influenciar nessa hereditariedade? Quando a gente coloca que o câncer é genético, que alterações lá nas células que estão proliferando, elas ocorrem no DNA, e propiciam essas células a se dividirem de forma descontrolada. Essa genética, ela acontece em todo tumor, mas ela pode vir intrínseca da pessoa, ela pode vir desde a concepção da pessoa, ou seja, ser herdada numa parcela pequena dos casos. Então, o DNA no tumor está alterado, mas não é que toda pessoa desenvolve de forma hereditária, já teria a propensão a desenvolver câncer. No máximo 5 a 10% das pessoas tem essa propensão que ela carrega a informação no DNA de todas as suas células, um certo estímulo para que determinados órgãos já apresentem com uma chance maior do que da população geral a propensão ao desenvolvimento de câncer. Então essa hereditariedade, ela está presente em cerca de 5% dos casos de pessoas com câncer diagnosticado. E tem essa questão do parentesco, tipo assim, tem que ser a minha mãe, ou meu pai, ou minha irmã, ou pode ser, por exemplo, um tataravô, tem isso. Se a gente tem muitos casos na família, óbvio, isso aí vai até servir como um gancho para a gente falar, olha, pode ser realmente hereditário. Então, os guidelines, as recomendações de livro de literatura médica, colocam que, olha, até terceiro grau, parente que tiver diagnóstico, talvez merecesse uma atenção especial. Isso é para o guideline, porque assim, o que a gente vê, às vezes, não é o que está no livro. Se a gente tem um tipo de câncer muito relacionado a hereditário, mas que está lá num parente mais distante, num primo de segundo grau, mas se a gente for olhar no heredograma, que eu mostrei a árvore genealógica da família, o tataravô, às vezes o gene alterado passou para 2 dos filhos, esses para os netos, e está distante hoje, mas mesmo assim pode ser uma síndrome genética. Então, mais importante que falar, olha, tem que ser até o terceiro grau. Não, é se atentar para algum caso diferente. E o caso diferente é muitos casos na família
tipos específicos de câncer ou diagnóstico em idade muito jovem, muito abaixo do esperado. Aí a gente levanta também a questão hereditária. É só para elas poderem saber aí como que vocês lidam com essa informação, com essa possibilidade, né, gente? Como o senhor acha? Você é tão novo, né? O senhor não vai caber. Tá isso bom. vai aparecer no Obrigado. Então, Obrigado, como você acha que os mapeamentos genéticos podem ser benéficos para mulheres com histórico de câncer de mama na família? Que tipo de informações esses mapeamentos trazem em seus resultados que poderiam beneficiar? Se a gente faz um teste e ele dá positivo, primeiro, né, a gente pode indicar algumas medidas de prevenção e de redução de risco. Então é, por exemplo, fazer ressonância de mama em vez de mamografia, oferecer, não é que é obrigatório, mas oferecer a cirurgia redutora de risco, mesmo em mamas saudáveis, né, se ela é portadora de determinada mutação. Com essa pessoa identificada, a gente pode indicar o teste para filhos, filhas, irmãs e irmãos. Eu estou colocando homem aqui também porque pode ter a predisposição a câncer de próstata também, né? Mas de uma forma geral, assim, a família toda pode ficar atenta. E mais recentemente, inclusive, a gente tem medicamentos cujo alvo é essa alteração genética. Então, tem algumas drogas que vão agir somente para aquelas mulheres que têm determinada mutação. Claro que depende do estágio, né, da doença, mas a gente já vê essa coisa personalizada também, não só na prevenção, mas no tratamento. Um ganho muito grande, né? Sim, Essa questão da saúde preventiva, né, é muito fantástica. A economia do custo e, na minha opinião, as probabilidades de aumentar a chance de tempo de vida das pessoas, né? Então, eu sou muito apaixonada por isso. O pessoal coloca até assim, né? O santo graal é buscar a cura do câncer, mas o santíssimo é evitar que ele apareça. Exatamente. Né? É Então, muito fantástico isso. A outra pergunta que eu coloquei, gente, eu judiei aqui do doutor, viu, que eu fiz várias pesquisas antes de trazer essas perguntas, porque eu realmente fiquei curiosa, então são curiosidades minhas e eu sei que é de vocês também. Terceira perguntinha, doutor. Um caso mundialmente conhecido de cirurgia preventiva de mama foi o da atriz Angelina Jolie, em 2013, né? Na sua opinião, como oncogeneticista, qual foi a importância da atitude dela de compartilhar abertamente a decisão para a compreensão das possibilidades trazidas pelos mapeamentos genéticos? Você acha que o que ela fez alguma diferença, né, em termos de conscientização? Fez. E lá no começo, né, quando ela divulgou, às vezes o pessoal criticava, nossa, mas está mutilando, tem alguma coisa. Olha, ela chamou atenção para uma coisa que até então tinha até patente envolvida, ela divulgou, houve uma pressão pública para que a coisa fosse disponibilizada, né? Populações mais vulneráveis também que se atentaram. Até hoje a gente tem, né? A gente sofre assim uma dificuldade de acesso, né? Populações menos privilegiadas. Mas com ela isso aí ficou em evidência. Então muita gente se salvou, né? A gente pode colocar dessa forma por causa dessa divulgação. Então foi realmente bastante útil. E eu achei também na época que ela foi muito corajosa, né? Porque por ser uma atriz, por ter toda uma questão da aparência, da feminilidade, de ser mãe, eu achei assim que ela foi muito corajosa. E esse preconceito que tinha, tá mutilando, eu mesma fui uma na época por ignorância, que falei, mas não tinha necessidade de fazer isso, sabe por quê? Porque eu não tinha entendimento. E conforme foi divulgando, aí as coisas vão surgindo mais, então eu achei assim muito maravilhoso que ela pôde usar a influência dela para escancarar isso, né? E realmente é tudo que é muito fechadinho tem aquela coisa do preconceito, né? Sei lá, vários limites ali. Quando o negócio fica mais amplo, esses preconceitos, eles vão caindo, na minha opinião, e que vai aparecendo realmente a verdade por trás daquilo, né? Então eu achei muito maravilhoso o que ela fez na época. E deixa de ser também o tabu, né? Ela quebrou o tabu e deixou a gente ciente de algo muito positivo. E olha quanto tempo tem, né? Foi em 2013. Quase 10 anos. Então, quase 10 anos. Depois eu vi que em 2015 ela também fez a remoção dos ovários. Que é uma coisa que traz uma repercussão também, questão hormonal importante, né? Uma pessoa que, né, também tem essa exposição toda. É importante também ela chamar para a saúde. Sim. Né? Assim, olha, ok, isso aí eu estou tratando, né, de uma coisa séria. Sim. E o pessoal dá atenção. Eu vi a entrevista que ela deu na época, eu achei muito linda. Ela falou assim, a minha maior alegria é que hoje meus filhos não precisam se preocupar de me perder cedo. Porque agora, depois de tudo que eu fiz, eu tenho só 5% de risco de desenvolver um câncer, né?
Então eu achei muito maravilhoso e inspirador também, né? Para quem, imagino para quem trabalha com isso, mas também para as pessoas que passaram a entender, né? Então, Angelina Jolie, se você ver aqui meu vídeo, muito obrigada pelo que você fez por nós, mulheres. Estamos muito felizes. Como que acontece o aconselhamento genético e em quais situações uma mulher deve procurar um geneticista para obter esse aconselhamento? Antes do doutor responder, gente, só para vocês saberem, eu passei por esse aconselhamento genético com ele. Foi uma consulta prolongada, detalhada e eu achei incrível. E eu quero que ele conte um pouquinho para vocês como é isso, porque eu até chegar aqui hoje, através da nossa amiga Camila, né, que favoreceu esse encontro, eu não sabia o que era um aconselhamento genético. E eu achava que era algo totalmente doido, que não é. É uma coisa incrível que faz a gente revisar um pouco do histórico da nossa família e abre assim a mente, né? Então agora, nas palavras dele que é entendido, ele vai explicar para vocês o que é, tá bom? É uma questão interessante que a gente até discutiu, o processo de aconselhamento genético, né? Porque muitas das vezes, na oncogenética, o paciente está em fases variadas ali de tratamento ou de acompanhamento ou, né, questões psicológicas bem variadas mesmo. Então, assim, acho que dá para colocar diversos panoramas. E o aconselhamento genético, ele tem por objetivo poder oferecer a informação na melhor qualidade possível para uma tomada de decisão compartilhada, né? Não tem nada daquela coisa, olha, você veio fazer o teste, você tem que fazer o teste, você tem que tirar as mãos, não tem isso, né? É colocar a discussão realmente na relação dos cuidadores da saúde com os pacientes. Tem um argumento que, mas às vezes o acesso ao aconselhamento é difícil, né? Então vamos fazer o pedido de teste e depois resolve e às vezes a coisa se perde. Meu contra-argumento é, olha, existem inúmeras formas de se capacitar e de se treinar pessoas para poderem fazer parte, né, de uma equipe em que o aconselhamento genético está envolvido ali na oncologia. E isso pode ser, né, utilizando tecnologia, inclusive, né, de forma remota, ou treinando várias pessoas. Isso aí tem várias formas. O que não dá, né, assim, mais hoje em dia é deixar de ter uma situação, né, dedicada a isso, um momento durante o tratamento, né? A gente fala da mulher ali por questão de mama e de ovário, mas durante essa assistência oncológica ter esse momento para a gente poder discutir a história da família. E junto com isso discutir opções terapêuticas, né, junto com o oncologista, junto com o cirurgião, mas uma coisa também integrada. Então, por fim, eu acho que é um momento de você tentar rever as origens, tentar se informar de uma forma que te proporcione, né, tomadas de decisões e planejar o futuro, que é isso que a gente quer, no fim das contas, de uma forma mais adequada possível, né, que traga um esclarecimento para o desenrolar aí dos próximos passos. Sim, pelo que eu entendi, é um tipo de coisa que lança luz, né, na situação. Então, quanto mais claro for, eu acredito que melhor o paciente também se sente. Mais seguro de tantas informações que ele tem, que ele pode, junto com os médicos, enxergar realmente ali e tomar a melhor decisão. Então é menos insegurança, é menos risco de fazer algo que não seria necessário, né? Então eu achei muito incrível. Então, como a gente está aqui no mês da mulher, né, falando sobre o câncer de mama, em qual situação o senhor imagina que uma mulher deve procurar um geneticista para obter esse aconselhamento? Então vamos supor, ela pode procurar você, vamos dizer assim, quando ela só de ter os casos na família, ela não tem nada ainda, mas ela tem já aquele histórico, que é isso que a gente está explicando para vocês aqui agora, né, que não precisa esperar você ter esse problema, mas você já tem esse histórico na família, né? Ou tem que esperar e o médico, quando detectar alguma coisa, aí o médico vai pedir para fazer um exame, né, para poder ver a questão da tendência genética. Em que momento você acha assim que a mulher já pode, independente talvez aí de uma orientação médica, vamos dizer assim, procurar? É muito interessante você ter feito essa pergunta, porque assim, a pessoa ideal para fazer o teste seria aquela que tem maior possibilidade de ser positiva. Então, quem já teve câncer na família seria o adequado. Só que o aconselhamento genético envolve o atendimento da família toda. Então, nada impede que a pessoa venha e ela marque uma segunda consulta com aquela pessoa que, né, talvez a mãe, a tia, e converse. E hoje está muito facilitado isso aí. Todo mundo tem grupo de WhatsApp da família. Né? Os pacientes saem da consulta e falam, não, divulga, olha, deu esse resultado, o geneticista falou que, olha,
vocês teriam que olhar também. Então, com isso, por um lado, eu vou ficar esperando, né, só pode vir quem teve o diagnóstico do tipo XYZ. Não, a informação, quanto mais, né, acessível, melhor. Mas a abordagem e a procura pelo teste, aí pode ser desenhada. Tem alguns que o plano de saúde autoriza, tem alguns que é mais difícil. Então, a gente vai, né, tentando caminhar por isso aí, conversando com várias pessoas da família, né? Se eu estou no plano de saúde, eu encontro geneticista, oncogeneticista, aparece ali, então, por exemplo, você está vinculado no plano de saúde também, ou você está só na DASA? O plano de saúde, assim, as especialidades médicas dos planos de saúde têm que oferecer, né? Provavelmente tem, ou se não tem, ele arruma. Se tem a demanda, o plano de saúde teria que atender a esses encaminhamentos. Entendi. Então teria sim. Em relação a acesso, que às vezes é um pouco difícil, realmente, né, é um número pequeno de geneticistas, mas também, assim, não é difícil de achar. Né? Em São Paulo, por exemplo, você acha. E né? na verdade é possível totalmente fazer pela telemedicina. Gente, isso é fantástico. Porque às vezes lá no seu plano de saúde você não tem local ali um geneticista para procurar, mas pode estar distante, mas com o advento da telemedicina você pode entrar em contato e ver se ele marca, porque dá mesmo pro doutor para fazer. Quando o médico ele percebe que de alguma forma não está sendo completa a assistência via telemedicina, ele fala, olha, não, então vamos precisar de um presencial. E é isso até que o Conselho Federal de Medicina coloca como, olha, é possível a telemedicina até o médico decidir. Fala, ok, a partir daqui eu não consigo. Na parte de oncogenética, como muito da informação a gente pega é pela conversa, então é uma especialidade que a gente consegue resolver bem. Não que um outro caso, né, a gente precisa, não, então vamos marcar um presencial para a gente, né, poder tirar algumas dúvidas, ok, mas tem essa possibilidade. Mas só colocando assim, né, até o DASA tem alguns convênios, está cada vez ampliando mais o acesso. Como que você vê, em médio e longo prazo, o acesso ao aconselhamento genético, bem como os exames que podem detectar a predisposição para o câncer de mama para as mulheres de um modo geral? Há algum movimento para que esse recurso seja disponibilizado pelos convênios médicos e pelo SUS? É uma luta, né, que a gente vai a passos devagar, mas a gente, né, tem algumas vitórias. Por exemplo, né, acho que antes de 2016 ou 2018, não me engano, não tinha nem o rol para falar, olha, mulher que tem abaixo de 35 ou abaixo de 50, com outro caso na família, câncer de mama, mereceria, né, é obrigatório, o rol, e nem isso tinha, então já foi uma grande conquista. Além disso, a questão da entrada desses medicamentos, eu acho que difundiu mais a questão de necessidade dos testes. Vez ou outra tem pesquisa na área, tem, né, alguns players aí também subvencionando esse teste, então às vezes a gente, né, consegue dessa forma, ou via de pesquisa em grandes universidades também. Agora, existem algumas leis já falando que é obrigatório o teste, mas essas leis não prevêem de onde que vai vir o pagamento disso aí. Um dia, tomara, eu espero que tenha no SUS sim, e não só o teste, mas o programa todo de, se fez o teste, tenha pessoal, né, que faça cirurgias redutoras de risco, tenha ressonância de mama para vigiar, né, e de outras síndromes genéticas de predisposição também, né, que haja exames, né, para também a gente poder acompanhar esses pacientes. Mas no campo da medicina suplementar, né, de plano de saúde, ainda não é o ideal, mas, né, a gente briga e vai e tá, né, assim, consegue os testes. E no SUS, né, é um pouco mais difícil. Porque eu fico pensando na questão da economia até para o sistema de saúde. Por tudo que a gente já conversou, né, agora e também antes, essa seria, né, uma medicina preventiva, do resultado que aparece, e tudo que é preventivo é mais econômico, não somente na saúde do paciente, mas financeiramente falando, pro próprio sistema, né? Sim. Mesmo para um convênio, para ele fica mais barato se fizer ali um preventivo, e para o próprio sistema público também, né? Tem um trabalho até que a Edeni Palmeiro, que trabalha com a gente, né, que foi a coordenadora desse trabalho, que mostra que é custo efetivo, mesmo a dura realidade do SUS, fazer teste genético, testar os familiares e oferecer essas condutas de prevenção, gasta-se menos, já tem evidência, né, médica para isso.
Então a gente lutar para correr agora atrás. é exatamente achar as pessoas certas para, com essas evidências, saber o que fazer a respeito desse assunto, para onde levar, como trabalhar. E aí vem a minha próxima pergunta. Como a DASA Genômica, que é o braço, né, da DASA, que cuida desse mapeamento genético, como que ela atua para conscientizar ou a população, ou no caso os órgãos devidos, né, sobre a existência e benefícios dos exames genéticos? Porque eu acredito que vocês que vivem a realidade de todo o potencial benéfico disso, eu sou muito apaixonada pelas coisas, então quando eu sou muito apaixonada, aquele negócio ferve dentro de mim. Eu fico assim, gente, vocês têm que saber disso, alguém tem que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. E eu imagino que vocês que vivem isso aqui dentro devem estar fervendo, né? Porque vocês têm todos os recursos e você sabe que ainda tem muita... Eu mesma era muito ignorante com relação a isso até uns dias atrás. Então, o que vocês têm aqui dentro que consegue conscientizar assim, as pessoas ou até tentar alcançar gente que tenha poder de decisão mesmo para ajudar a divulgar mais? Bom, assim, até antes mesmo de eu entrar na DASA, eu me perguntava assim, olha, o pessoal está investindo numa coisa que, por enquanto, é um nicho, né, com a tecnologia, né, que é dispendiosa, complexa, né, que é a genômica. O que esse pessoal está pensando? E realmente a ideia de transformar, em vez de medicina, né, de tratamento, medicina baseada em condutas paliativas ou para, né, assim, já quando a coisa aconteceu, transformar isso é um propósito assim que realmente é disruptivo. E não é só discurso, porque é parte de uma população doente para a população toda. Né? E aí, mas onde que está o valor nisso? O valor, além de estar no volume que é muito maior, é a coisa a longo prazo. Né? Você tem o retorno, né, em saúde e em dias trabalhados, em satisfação das pessoas. Isso aí realmente, né, ultrapassa a questão de assistência hospitalar. Então, nessa proposta, colocar a genômica, que é, né, tecnologia e inovação, isso aí realmente é uma coisa, né, que mobiliza quem trabalha, né? Assim, quem é colaborador da DASA também fica, né, tem essa motivação. Eu que não sou, tô aqui motivadíssima, você não tem noção. E dentro do que vocês fazem, que tem todo esse, eu até vi o investimento que a empresa está fazendo, né? Não é nada pouco mesmo nessa área, incrível isso. Mas assim, claro, o investimento está lá, a tecnologia está lá e isso tem que chegar a mais pessoas. Então, dentro da DASA, tem hoje algum departamento que trabalhe isso? Onde que é divulgado isso? Porque os meus médicos, todos que eu falei de DASA, todo mundo, é maravilhoso, todo médico conhece. Mas eu não conhecia. E é a gente que tem que saber que existe para poder até fazer aquilo que eu falei. Antes de alguém estar doente, né? Teve alguém doente na família, opa, já vou atrás então dessa possibilidade. Como que acontece isso? A DASA tem alguma coisa nesse sentido? Eu acho que tem várias, na verdade, né? Assim, só pegando o gancho, por exemplo, a iniciativa da criação do Instituto de Ensino e Pesquisa. Então, assim, Instituto de Ensino e Pesquisa sem fins lucrativos, né? Com testes direcionados, querendo avaliar a composição genômica de predisposição a determinar não só câncer, mas outros fatores, doenças raras atuando ali firme, junto com essa coisa da pesquisa, incentivando, por exemplo, doenças raras, né, junto com o pessoal da Casa dos Raros, sabe, fazendo uma campanha bem proativa mesmo, em defesa, né, das pessoas, principalmente crianças com doenças raras. Tem eventos que todo ano acontece. Quando você muda uma abordagem da pessoa doente para querer fazer com que, através da genética, você chegue em prevenção, você chega em mudanças de atitudes das pessoas a partir daquela informação genética que ela tem, de, sei lá, talvez cirurgias redutoras de risco ou estímulos à pessoa procurar atividade física e hábitos saudáveis de vida. A gente vê que o propósito, né, não é focar na pessoa doente, mas naquela população total, né, para evitar que fique doente. Então, realmente, assim, as iniciativas que vão desde educação, né, através do DASA Educa, oferecendo inclusive para médicos de várias especialidades, a explicação de questões de genética, através de vários eventos e mesmo, né, o acesso ao portal DASA Educa. Então, isso tudo, né, está em consonância com a questão de oferecer bem-estar para a população de uma forma
bem mais abrangente. Eu acho interessante porque eu estava com o olhar muito assim para a população. E aí a resposta que você traz, a gente vê o quê? O foco da empresa também em educar a base que cuida da população. Então isso é uma coisa que eu estava pensando muito, e realmente é importante. Tipo assim, você faz a propaganda para a população, talvez ela não tenha a visão do benefício real daquilo, porque ela não conhece. Agora, quando você entrega essa educação, essa informação de uma coisa como você mesmo falou, que é revolucionária. Você usou antes uma palavra que eu gostei, disruptiva, né? Esse termo é muito bom, né? Porque ele traz algo que não era praticado, que não era pensado, né? E então é algo realmente muito interessante. E aí eu fico pensando, quando você leva isso para quem trata, eu acho que ali é muito mais forte. Porque na hora que eles têm um entendimento de algo que não é tão fácil, eles não sabem tanto hoje, e percebem toda a mudança que vai poder gerar, né, no tratamento, na qualidade de vida, na sobrevida em alguns casos, eles vão querer fazer isso. E aí é onde a gente estava conversando que a pressão começa, né? Então meu paciente precisa, e por que ele não tem acesso? E aí eu acho que é ali, na base, muito mais do que talvez chegar na população final, em quem realmente vai ter força, né, para exigir que isso seja algo que alcance mais a população em geral, né? Eu fiquei muito apaixonada por esse assunto, vou acompanhar mais de perto porque eu gostei demais. E eu queria então agradecer, né, doutor, a sua disposição. Eu sei que você tem uma agenda bem apertadinha e você cedeu aí um tempo muito bacana para nós. A Camila, né, que está aqui na nossa retaguarda, que proporcionou isso para todos nós, foi muito maravilhoso. E tem alguma coisa que você quer dizer para o pessoal que está aqui te acompanhando, para despedir aqui deles? Bom, gente, acho que é agradecer né, até o espaço para poder divulgar uma coisa tão importante, né, que é a prevenção da saúde. E realmente, assim, se a pessoa te acompanha, está tendo acesso a esse tipo de informação, que não deixa a coisa só ficar nisso, né? Assim, procure, seja ativa, né? É um dos pilares da medicina genômica mesmo, é a participação do paciente ativamente, né? Então, é esse o recado. Beleza, gente, eu vou terminar com aquela frasezinha que eu termino todos os meus vídeos, mas essa vocês levam a sério mesmo, hein? Toma posse de todo esse conhecimento que a gente compartilhou com vocês hoje e prospere. Deus abençoe.